Será que o Lázaro, no último momento ali da vida dele, ele que conheceu a palavra de Deus, ele se arrependeu? E será que se ele se arrependeu na hora que levou um tiro, alguma coisa nesse sentido, ele foi salvo? Nós devemos conhecer a palavra de Deus, por isso que eu já li ela dezenas e dezenas de vezes. E tem algumas doutrinas que nós aprendemos durante a nossa caminhada, às vezes, nas religiões, nas denominações, e fica encravado na mente da gente. E é um problema para sair, porque às vezes você lê a palavra, mas prefere ficar com aquele ensinamento na mente. Um dos ensinamentos que eu tinha aprendido era o seguinte: enquanto tiver fôlego a vida, enquanto a pessoa está viva, Deus salva o pecador no último momento. Aí você fica perguntando assim, mas você tem que afirmar isso explicando alguns casos. Será que Deus salva o pecador até no último momento? Claro que salva, mas depende muito. Depende muito. Aí você vem me falar que, mas teve um ladrão lá na cruz que foi salvo. Verdade. Mas existe uma condição para ele ser salvo. E nós vamos aqui para o livro de Provérbios. Porque a palavra de Deus não é escrita em vão, né? Que está aqui no capítulo 1. Capítulo 1, que diz assim a palavra de Deus, e o versículo 24. Nós vamos ler e vamos explicar a condição para a pessoa receber a salvação até o último minuto. Vamos ver se foi o caso de Lázaro. Mas por que clamei e vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Então esse texto está dizendo que o pecador ele foi advertido várias vezes. Volta, para com isso, saia do seu caminho errado, volte para mim. É isso que esse texto está dizendo. E aí no versículo 25. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Esse texto está dizendo que, não, agora não é meu tempo, eu não quero agora. Né? É isso, não é assim que esse texto está dizendo? Agora o 26 que é o perigoso. Também eu me rirei no dia da vossa desgraça, e zombarei vindo o vosso temor, vindo como tempestade o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos o aperto e angústia. Presta atenção no 28 agora. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, visto que aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Aí no versículo 32, porque o desvio dos tolos os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Está vendo aqui, esse texto é muito claro. Esse texto para aquela pessoa, por exemplo, o caso de Lázaro, quantas vezes ele não foi advertido para voltar para os caminhos do Senhor? Deu de ombro. Será que no último minuto ali, quando foi executado o juízo, foi executada a sentença, ele, Deus, me perdoe, me ajude. O que a palavra de Deus estava dizendo? Está dizendo que não vai ser ouvido. Agora, Provérbios 29, diz assim a palavra de Deus. Quem insiste no erro depois de repreendido muitas vezes, será destruído de repente, sem que haja cura. Lázaro persistiu no erro? Com certeza. E aí veio o juízo de Deus. E para finalizar, nós vamos para o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Está vendo, meus amigos, meus irmãos? No caso de quem rejeitou. Agora, o pecador que nunca teve contato com a palavra, mas ele tem lá no último minuto da vida dele, esse recebe a misericórdia de Deus.
E tem muita gente que fala assim, não, se ele se arrependeu no último minuto, mas precisa ver se ele não foi advertido antes. Porque a advertência, quando não vem com uma resposta do lado do pecador, Deus toma isso aí como zombador, como blasfêmia. Então fica aqui a reflexão, né? Lázaro, ele foi executado, o juízo de Deus, já não era mais castigo de Deus ali para trazer ele de volta, mas sim o juízo de Deus. Porque um pouco antes dele morrer, ele falou assim, eu vou, mas eu vou levar vocês comigo. Quer dizer, não demonstrou nenhum arrependimento. Naquele momento ele falou, eu me arrependo dos meus pecados, eu vou me entregar, não vou mais causar mal para ninguém. Talvez lá na cadeia, onde tivesse, buscasse a Deus de verdade, quem sabe não poderia ser salvo, né? Fica aqui a reflexão para nós.